Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. E a lição de hoje é a lição de número 10, Ofertas Pacíficas para um Deus de Paz. Nessa lição de hoje nós iremos avaliar e estudar como se dava a oferta pacífica. Haviam ofertas que eram obrigatórias, por exemplo, a oferta pelo pecado, essa era obrigatória. Mas também haviam ofertas pacíficas, aquela oferta que partia da iniciativa do ofertante. E é justamente nesta oferta que o ofertante demonstrava a sua espontaneidade e o seu desejo de servir realmente ao Senhor. Porque uma coisa é experimentar a bênção de Deus, outra coisa é você oferecer a Ele ofertas pacíficas voluntárias, como uma expressão de gratidão, louvor e reconhecimento por tudo que Ele faz na sua vida. E é sobre isso que nós queremos falar nesta lição. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição: a excelência da oferta pacífica. Nesse primeiro tópico, nós vamos analisar propriamente a excelência dessa oferta, como era grandiosa esta oferta, o gesto do ofertante, como ele se aproximava voluntariamente diante de Deus, expressando seu sentimento de gratidão pelas dádivas, pelas bênçãos, pelo perdão dos seus pecados, por Deus aceitá-lo como ele é falho, imperfeito, pecador, pela misericórdia de Deus que se renova a cada dia. Então nós iremos avaliar essa excelência desta oferta e na medida que o Espírito Santo for nos conduzindo, nós vamos buscar aplicar esse conhecimento às nossas vidas. Amém? Porque eu preciso aplicar na minha vida e você precisa aplicar também na sua vida. Vamos lá, subtópico de número 1, oferta pacífica. Trata-se de uma oferta voluntária que expressava a mais pura e verdadeira gratidão ao Senhor. O ofertante assim o fazia, movido por um sentimento de gratidão e reconhecimento por todas as dádivas que lhe foram concedidas por Deus na sua infinita misericórdia. Esta era a oferta pacífica, era uma oferta voluntária. É diferente, por exemplo, do dízimo. O dízimo, ele não é voluntário, ele é estabelecido por Deus e nós obedecemos pela fé. É diferente também da oferta pelo pecado, que tinha que sacrificar, era obrigatório. Agora, a oferta pacífica era aquela oferta voluntária. É esta oferta onde o ofertante ele vai muito além daquilo que é obrigatório. Isso aí é algo voluntário, espontâneo, que expressa a verdadeira gratidão ao Senhor. O ofertante fazia isso, meu querido, movido por um sentimento de gratidão e não de obrigação. Ninguém era obrigado a levar a oferta pacífica, mas todo aquele cujo coração era verdadeiro, era autêntico em Deus, ele se apresentava para oferecer a sua oferta pacífica como reconhecimento de que tudo que ele possuía fora dada por Deus, inclusive a sua própria existência.
Vamos prosseguir na nossa lição? Insuficiência humana versus favor de Deus. Através da oferta pacífica, o ofertante reconhecia que tudo quanto possuía era decorrente da bondade e do favor divino. Tal oferta se fundamentava não na meritocracia do ofertante, mas no desejo de agradar ao Senhor pelo perdão, pelas dádivas, livramentos e a salvação. Eu faço essa colocação aqui, que não está na proposta do comentarista, a insuficiência humana versus o favor de Deus. Por melhor que fosse a oferta, o mérito não estava na oferta. O mérito estava naquele que recebia a oferta. O mérito é a atitude que chamava a atenção de Deus. Esta oferta se fundamentava no sentimento de gratidão a Deus pelo perdão, pelas dádivas concedidas, pelos inúmeros livramentos e a salvação. Amém, querido? Então, não havia no sentido assim que Deus aceitava porque o ofertante era bom, ele era justo. Deus aceitava porque havia no coração do ofertante o desejo de agradar, louvar e glorificar o nome do Senhor. Tratava-se de uma oferta espontânea. Vamos prosseguir na nossa lição. Tipos de ofertas pacíficas. A ação de graças era uma das formas com a qual o ofertante, de forma espontânea, se apresentava diante de Deus com as mãos cheias e o coração repleto de gratidão ao Senhor. O servir ao Senhor não deve estar fundamentado apenas no temor ou obrigações. É preciso haver alegria, contentamento, gratidão e voluntariedade. Dentre os vários tipos de oferta, as várias tipos de ofertas que eram apresentadas a Deus, destaca aqui a ação de graças. A ação de graça era uma forma dele oferecer a Deus algo como uma expressão espontânea de gratidão diante de Deus, e ele se apresentava com as mãos cheias, ou seja, ele oferecia alguma coisa para Deus, mas também no coração estava repleto do sentimento de gratidão a Deus. Então observa que tanto as mãos como o coração do ofertante deveriam estar cheios, porque Deus não está tão preocupado com a bênção que nós podemos entregar-lhe nas nossas mãos. Ele está mais preocupado com aquela oferta, aquela ação de graças que está no nosso coração, o sentimento de gratidão. Eu destaco o seguinte, que servir ao Senhor não deve estar fundamentado apenas no temor ou nas obrigações. Tem gente que entende que servir a Deus é ter medo da morte, ter medo do inferno, é mandamento, é lei, ir no culto, é uma obrigação. Para ele, servir a Deus se trata de um fardo e de um peso. É preciso, meu querido, haver alegria, contentamento, gratidão e voluntariedade. Daí nós vamos entender o que é ação de graças. Ou seja, eu vou prestar um culto de ação de graças, de adoração, uma oferta de louvor, porque eu me alegro em Deus, Ele é a minha força, Ele é a minha alegria, Ele é o meu cântico. E servir a Ele não é um fardo, não é um peso. Eu tenho temor de Deus, tenho obrigações, deveres como cristão, mas antes de tudo, eu tenho prazer na lei de Deus e fazer a vontade de Deus. E no meu coração há gratidão,
louvor, alegria, contentamento, gratidão e um espírito voluntário. Eu passo e você faz de espírito espontâneo e voluntário. Esta é uma delas, a ação de graças. Vamos avaliar outra. Próximo tópico, próximo momento. Voto ao Senhor. O voto era um compromisso assumido com Deus em tempos de adversidade, como foi o caso de Ana, que vivia sendo humilhada por Penina. Na sua angústia, ela fez um voto a Deus e no devido tempo ela o cumpriu. Após cumprir o voto, o Senhor a abençoou de forma poderosa, concedendo-lhe vários outros filhos que ela não esperava. O voto também é uma outra forma de oferta voluntária. Ela não era obrigatória, ninguém era obrigado a fazer voto a Deus. Mas a Bíblia fala que aquele que fizesse o voto, então, que cumprisse aquele voto. Então, o voto era você fazer um trato com Deus, não é uma barganha. O voto era um propósito com Deus. Ana, ela vivia sendo humilhada pela sua rival. E normalmente o voto ele se dá no momento de adversidade, no momento de angústia, no momento de sofrimento, no momento de incerteza. A pessoa faz um voto a Deus para que Deus venha mudar aquela situação. E ela se compromete em Deus atender ao seu pedido, ela cumprir aquilo que ela estabeleceu com Deus. Essa é uma oferta pacífica. Ana fez assim, na sua angústia, na sua dor, no seu desprezo, na sua humilhação, ela fez um voto a Deus, que se Deus desse a ela um filho, ela o daria novamente ao Senhor. E no tempo certo, ela teve o filho, Deus aceitou o voto de Ana, que foi Samuel, que foi uma bênção para todo Israel. Então observa, o sofrimento dela, a humilhação dela, se tornou uma bênção para toda a nação de Israel. E após ela cumprir o voto, Deus se agradou tanto da atitude de Ana, que Deus aprouve dar-lhe outros filhos, até aquilo que ela não pediu. Meu irmão, se nós fizemos o voto do batismo de sermos fiéis a Deus, se nós fizemos o voto de andar com Jesus e ser fiel a Ele, na escassez, na abundância, na alegria, na tristeza, vamos permanecer firme, porque no momento certo Ele vai mudar a nossa história e vai nos abençoar poderosamente. Então o voto era uma das ofertas pacíficas e voluntárias dos tempos bíblicos e continua ainda. Amém? Vamos então ao próximo momento da nossa lição. Oferta movida. Se no Antigo Testamento o sacerdote movia para o altar as partes mais excelentes do sacrifício, na Nova Aliança ele espera que cada crente ofereça o que de mais excelente possui, a saber, o corpo, alma e espírito. A oferta sem estes elementos torna-se vazia e meramente superficial em si mesma. No Antigo Testamento, quando era sacrificado o animal, era tirado, por exemplo, a coxa e o peito, que eram as partes mais nobres, e era apresentada lá no altar de Deus, e todo aquele sacrifício. Traduzindo para o nosso Nova Aliança, o que nós podemos oferecer a Deus que é mais precioso? Não é o meu dízimo, não é a minha oferta, não é o meu carro, não é a minha conta bancária. O que Deus deseja que nós ofereçamos a Ele é o nosso corpo, alma e espírito.
Deus quer que esta é a parte nobre que nós temos: o corpo, a alma e o espírito. E qualquer oferta que ela não tenha esses 3 elementos é uma oferta vazia. De repente você dá uma oferta a Deus de alma e espírito, mas não dá de corpo, porque o seu corpo está envolvido no pecado. De repente você dá de corpo, mas você está com o coração doendo, você não queria dar, você dá com má vontade, então aquela oferta não tem validade nenhuma. Então a oferta ela precisa ter esses elementos: corpo, alma e espírito. Amém, meu querido? Vamos prosseguir na nossa lição. Eu deixo um texto da palavra de Deus: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em conformidade que eu já havia afirmado, a oferta movida serão as partes mais excelentes. Paulo ele deixa destacado aqui em Tessalonicenses 5:23 que o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, toda oferta ou qualquer oferta que não esteja presente esses 3 elementos que são essenciais, corpo, alma e espírito, é uma oferta vazia em si mesmo. Há pessoas que entregam para Deus a alma e o espírito, mas o corpo é para o pecado, para a prostituição, para as drogas, para as baladas, para a prostituição, para o adultério. Entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta, faz até o seu cântico e o seu louvor, mas não é adoração, porque a verdadeira oferta, a verdadeira adoração, ela envolve corpo, alma e espírito. E observa que Paulo ele fala primeiro espírito e alma e corpo, ou seja, ela vem de dentro para fora. Amém, querido? Aí depois não vá fazer aquela oferta de tolo. A oferta de tolo é aquele que está lá no lamaçal do pecado e pensa que está enganando a Deus, prestando culto, louvor, cantarola e fazendo aquele ativismo religioso dentro da igreja, quando na verdade ele não entregou o corpo para Deus. Ele entregou a alma e o espírito, mas o corpo está para a lascívia, a luxúria, o corpo está para os seus prazeres, para o pecado, o mundo e o diabo. E Deus não aceita nada pela metade. Deus ele quer você no todo e no completo. Deus não tem essa conversa que Jesus só quer o coração. A Bíblia fala que seja todo o nosso ser, corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Objetivos das ofertas pacíficas: estabelecer um vínculo com o Senhor de forma mais espontânea e voluntária, pois o ofertante saía da posição de passivo e assumia a posição de ativo. Outro sim, demonstrar que o coração do ofertante não estava preso a bens materiais, pois o próprio Deus era o seu bem maior. Qual o primeiro objetivo? Era estabelecer um vínculo mais estreito entre o Senhor e o ofertante. Através da oferta voluntária, o ofertante saía da posição de passivo. O que é aquele que é passivo? É aquele que somente faz aquilo que lhe é mandado. O passivo, ele é quase que automatizado, ele aprendeu a fazer e faz porque é obrigado, porque foi orientado. Então ele saía da posição de passivo e entrava, assumia a posição de ativo. Ele tomava a iniciativa. Não foi o que aconteceu com Ana?
ela era sempre passiva, sempre chorava, ela sempre derramava lágrimas, mas chegou um dia em que ela deixou de ser passiva e ela passou a ser ativa. Ela estabeleceu um propósito com Deus. Então, nessa oferta pacífica, o ofertante, ele sai da posição de passivo, de obedecer tão somente, e ele deve continuar obedecendo, mas ele precisa avançar, ele precisa fazer algo aquilo que não está estabelecido, que não é obrigatório. Ele faz algo a mais para Deus. Ele tem prazer de estar mais próximo de Deus. Outra questão que eu destaco dentro dos objetivos da oferta voluntária, é demonstrar que o coração do ofertante não estava preso a bens materiais. Porque quando você levava sua oferta pacífica, voluntária, que não era obrigatória, olha só, o dízimo é obrigatório. Agora, existe a oferta voluntária. Essa oferta, ela não é obrigatória. Essa oferta é o que Deus colocar no seu coração ou o que você propor no seu coração. Ali era um momento em que o ofertante, ele demonstrava que ele não estava preso a bens materiais. Ele não era uma pessoa mercantilista, materialista, dominada pelos bens. Ela possuía bens, mas os bens não a possuía, porque o próprio Deus era o seu bem maior. Deus era a sua riqueza, Deus era o seu galardão, Deus é o seu tesouro. Amém, meu querido? E nós precisamos estabelecer com Deus essas ofertas voluntárias, pacíficas. Vamos então ao próximo tópico da nossa lição. A oferta pacífica na história sagrada. Nesse tópico agora, nós vamos analisar a oferta pacífica nos relatos bíblicos. São inúmeros relatos bíblicos, mas aprove ao comentarista destacar alguns e nós queremos falar sobre esses personagens históricos. Tenho certeza que cada um tem em mente aí um referencial de alguém que ofereceu a Deus uma oferta pacífica. Vamos lá, primeiro subtópico. Jacó, filho de Isaque. Após um momento de turbulência familiar, incerteza quanto ao futuro, Jacó se viu em meio a um deserto. Era o momento oportuno para Deus se revelar a ele de uma forma especial. Em face daquela visão, o patriarca fez um voto a Deus no momento da angústia e o cumpriu fielmente. Ficou para trás seu passado de enganos e mentiras. A experiência de Jacó, ela é uma experiência extraordinária. Jacó passou por uma turbulência familiar. Ele passou por uma crise familiar onde o irmão queria matá-lo por causa dos enganos, das mentiras e das trapaças de Jacó aliado com a sua mãe. Ele foge de casa e agora ele se vê longe do pai, longe da mãe, longe do irmão, longe de todo o que o pai possuía, todos os bens. Ele estava vivendo o pior momento da sua vida, um momento de incerteza. O travesseiro dele era uma pedra. Você já parou para pensar numa situação dessa? E aquilo foi um momento oportuno. Foi um momento em que Deus se apresenta a Jacó. Ele, num sonho, ele vê uma escada que subia ao céu e descia. Subia e descia anjos por essa escada. E ele compreendeu que Deus estava naquele lugar. Há momentos na nossa vida que Deus permite conflitos familiares, problemas financeiros, problema no ministério, problema de saúde, problemas pessoais, crise existencial. Há momentos que nós nos sentimos isolados, angustiados. Parece que tudo está dando errado, mas cuidado.
Deus está somente preparando o ambiente para Ele falar com você. Por que Deus não falara com Jacó antes? Porque ele era o mimado da mamãe. Ele era o fofinho da mamãe. Mamãe fazia tudo para Jacó. Mas agora, quando Jacó estava na hora de virar homem e assumir responsabilidades, ele estabelece com Deus agora, em face daquela experiência, ele estabeleceu com Deus um voto e um propósito. Que se Deus fosse com ele, o guardasse, o protegesse e o fizesse prosperar, de tudo que ele recebesse, ele daria o dízimo. Então nós vimos ali que aquele momento de incerteza foi o momento oportuno para ele fazer um voto a Deus. Meu querido, no momento da angústia, no momento da incerteza, no momento da aflição, no momento das crises familiares, conjugais, crises financeiras, nós podemos fazer voto a Deus. Mas, olha, faça um voto consciente e cumpra fielmente aquilo que você prometeu. Quando Jacó ele fez o seu voto, ficou para trás todo o seu passado de enganos e mentiras. Ele não era mais o mesmo homem depois que ele teve aquela experiência com Deus. Lá na frente nós vamos ver que ele não usou mais de trapaça, de mentira e de engano. Deus curou Jacó. Deus deu a ele uma experiência tremenda. Quem sabe Deus não estava permitindo você passar por esse deserto. Você tem pai, você tem mãe, você tem marido, você tem esposa, você tem família, mas você se encontra só. No momento de angústia, no momento de incerteza, você não sabe nem o que vai colocar na mesa amanhã. Faça um voto a Deus, faça um voto ao Senhor, mas faça com todo o seu coração, com toda a sua alma, porque Deus vai ouvir e Ele vai te atender. Quem sabe, Deus não está esperando você tomar uma atitude, você deixar de ser passivo, aceitar tudo calado e você passar a ser uma pessoa ativa, aquela que busca Deus, aquele que estabelece propósito com Deus, aquele que estabelece um voto com Deus. Não aceite essa situação. Busque a Deus para que ela possa mudar. Vamos prosseguir na nossa lição. Crise ou oportunidade? Se observados por um outro ângulo, os momentos de fracassos e adversidade podem ser uma boa oportunidade de se rever os próprios conceitos e estabelecer um novo propósito com Deus. Há momentos em que chegaremos ao fundo do poço. Podemos escolher ficar lá ou aprender com os próprios erros e reconstruir uma nova história. Então eu faço essa meditação, essa reflexão. Aquele episódio envolvendo Jacó, aquilo foi uma crise ou uma oportunidade? Aos olhos das pessoas à volta, e até a princípio para Jacó, aquele era um momento de crise. O pai fica para trás, a mãe fica para trás, o irmão com ódio querendo matar. Ele deixa tudo para trás e agora vai para uma jornada incerta, com medo, dormindo. Acabou, o travesseiro dele era uma pedra. Então aquilo ali, ele estava diante de uma crise. Porém, olhando sob uma outra ótica, aquilo também era uma oportunidade. Era uma oportunidade de um novo recomeço. Era uma oportunidade de ele rever os seus conceitos. Eu penso que naquele momento, Jacó ele teve consciência dos seus erros. Jacó, naquele deserto, a ficha caiu e ele percebeu o mal que ele havia causado ao seu pai, a seu irmão e junto com a sua mãe. Então, ali ele estabelece um novo propósito. Então, meu querido, o que eu compreendo com isso? Que é o momento em que nós chegaremos no fundo do poço. Há momento que nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos fracassar. Há momento que nós vamos fazer as pessoas sofrer.
nós vamos fazer as pessoas que nós amamos chorar. A questão é, nós podemos escolher ficar lá no fundo do poço, lamentando o leite derramado, ou então nós podemos aprender com os nossos próprios erros e reconstruir uma nova história de vida. Jacó, ele aproveitou a oportunidade, a partir dos seus erros e da experiência com Deus, ele reconstruiu uma nova história e nunca mais ele usou de mentira, trapaça e engano. Embora o seu futuro sogro Labão, que era seu tio, usou de trapaça, engano com ele, mas ele conhecia a arte do engano e da trapaça, mas ele deixou todo aquele passado para trás, porque agora ele era uma nova pessoa e com um novo propósito no seu coração. Vamos aprender com os nossos erros. Errar é humano, levantar também. A Bíblia fala que por 7 vezes o justo cairá e por 7 vezes Deus o colocará de pé. Ana, mãe de Samuel. Ana, todos os anos, visitava o templo do Senhor com seu marido e lá sofria humilhações. Um dia, ela entrou no templo sozinha, num horário que não era o habitual, e lá fez um voto que até então nunca fizera. Deus se agradou da sua postura. Pela primeira vez, ela expressara uma fé pessoal no Deus vivo. Observe o exemplo de Ana. Toda vez que o Elcana ia adorar a Deus, parece que em Siló ela ia junto, e com ela ia Penina e os filhos de Penina. Lá dentro a mulher vivia provocando e humilhando, e ela somente chorava. Mas agora o que ela fez? Ela tinha no marido o amuleto, a escora. Ela tinha no marido o apoio. Ela até então nunca expressara uma fé verdadeira, autêntica em Deus. Ela dependia do marido, era o marido que orava, era o marido que tomava a iniciativa. Mas agora ela entrou dentro do templo sozinha, não mais com o marido e com a família, Penina e os filhos. Ela entrou num horário que não era o horário habitual. E lá ela fez um voto que até então ela nunca fizera. Olha os elementos aí. Ela deixou de ser uma crente passiva e passou a ser uma crente ativa. E o resultado? Deus se agradou da sua postura, pois pela primeira vez Ana expressava uma fé pessoal no Deus vivo. Observe esses elementos. Tem hora que Deus está esperando de mim e de você nós expressarmos uma fé verdadeira e viva e não ficar dependendo de muleta espiritual da fé de ninguém. Amém, meu querido? Deus está para todos. Vamos prosseguir na nossa lição. Davi, rei de Israel. O sentimento de gratidão a Deus era uma das maiores virtudes e características de Davi. Ele jamais se esquecera de suas origens e de onde o Senhor o tirou. Era o mais desprezado da família. Todavia, Deus decidiu mudar sua história de desprezo. Que jamais nos esqueçamos de onde Deus nos tirou e o que fez por nós. A história de Davi é uma história fascinante. Os feitos, as realizações, as proezas que Davi realizou. Mas Davi ele escreve salmos maravilhosos de louvor, de adoração a Deus, de quebrantamento. Uma das maiores virtudes que Davi tinha, meu querido, era o sentimento de gratidão a Deus. Era uma das suas maiores características. Davi, ele nunca se esqueceu de onde Deus o havia tirado. Deus o havia tirado por detrás das ovelhas de Israel. Ele era um simples pastor e o mais desprezado dos irmãos. Ele era tão desprezado
que quando o profeta Samuel foi até a casa do pai dele, os irmãos estavam todos em casa. Davi era o único que estava trabalhando. Então todo o trabalho que ninguém queria fazer sobrava para Davi. Os irmãos de Davi, eles queriam ser homens de guerra, homens de batalha, queriam ser heróis, queriam ser destaque. Então Davi, ele lembra que ele era o menor da casa dele, o mais desprezado, e ele tinha aquele sentimento de gratidão. Ele não tinha um estereótipo físico para atrair a atenção de ninguém, nem o profeta Samuel acreditava nele. Quando ele viu um dos irmãos de Davi, o porte atlético de homem de guerra, ele falou: certamente está aí o próximo rei de Israel. E Deus fala para o profeta: olha, eu não olho como o homem vê, você está olhando a aparência, eu olho o interior. E quando Davi se apresenta, aquele menino franzino, ruivo e todo desajeitado, fedendo ovelha, fedendo carrapicho, fedendo mato, sujo, e Deus vai lá e unge ele. Davi nunca se esquecera de onde Deus o tirara. Meu querido, que nós nunca venhamos esquecer de onde Deus nos tirou. Você pode ser hoje pastor, presbítero, evangelista, presidente de ministério, dirigente do círculo de oração, mas, meu querido, nunca se esqueça de onde Deus te tirou e o que Ele fez por você. Porque quando nós ficamos arrogantes, soberbos, vaidosos, mentirosos para manter a nossa posição, para chegar até aqui, Deus te colocou aí. Mas há pessoas que chegaram onde chegaram, não é porque Deus colocou, não. Porque é puxa-saco, é bajulador, é aqueles que ficam ali na cozinha do pastor procurando um favor, procurando receber alguma coisa. Davi, ele chegou onde chegou porque foi Deus que o colocou ali. Mas não esqueça da vida de miséria, pobreza e pecado que você vivia nela, tá bom, meu irmão? Eu sei de onde Deus me tirou. Eu gostava de carnaval, forró, dança de salão, axé, trio elétrico. Já foi em 2 ocasiões no Carnaval de Salvador, atrás do trio elétrico, balançando, sacudindo. E eu sei a vida de miséria que eu vivia nela. Hoje eu sigo um outro trio, o trio santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Marcos capítulo 5, verso 19. Esta passagem aí é daquele gadareno. Aquele gadareno, ele era o terror da cidade. Ele metia medo em todo mundo. Ninguém conseguia prender o homem. O homem aterrorizava a cidade. Nem fazer velório podia fazer mais na cidade, porque ele andava pelo cemitério. Imagina a família lá carregando o caixão, que era o esquife, e daí a pouco saía lá o gadareno endemoniado. Era todo mundo correndo desesperado, deixava o caixão para trás e perna para quem te quer. Tentavam amarrar ele com correntes, ele arrebentava. O camarada parecia uma mistura de super-homem, parecia até uns heróis Marvel, parecia até aí o Homem de Ferro ou super-homem. Nada detinha um homem. Ele estava com uma legião de demônios e todo mundo tinha medo dele. Quando Jesus expulsou os demônios dele, ele queria seguir Jesus. Jesus não lhe permitiu, falou: olha, você vai fazer a minha obra, mas você vai para a sua cidade, vai para a sua casa e diga para eles, anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez
e como teve misericórdia de ti. Meu querido, que nós nunca venhamos nos esquecer quão grandes coisas o Senhor fez por você. O meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho a prática de dizer, quando alguém me procura, esses slides aqui, eu deixo disponível. Você pode procurar no início do vídeo, tem lá no rodapé o meu telefone do WhatsApp e no final do vídeo tem um telefone. Alguém pergunta quanto que é? Eu falo, eu não posso receber 2 vezes, porque eu já recebi lá na cruz do Calvário. Por maior que sejam as minhas angústias, as minhas tristezas, os meus dissabores, as minhas amarguras, eu nunca posso me esquecer o que Deus fez por mim. Ele escreveu o meu nome no livro da vida, perdoou os meus pecados, me batizou com o Espírito Santo, me vestiu de vestes de salvação e me revestiu do Espírito Santo. Pela graça e misericórdia, me deu a oportunidade de ministrar a sua palavra para cerca de 10, 12, 14, 15 mil pessoas semanalmente. Então, jamais posso me esquecer do que esse Deus fez por mim. Lembra-se do que Deus fez por você nos seus momentos de dor. Como dizia o profeta Jeremias, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança nos momentos de angústia, nos momentos de dor, nos momentos de incerteza, nos momentos de fraqueza, nos momentos de tentação. Lembre-se o que Deus fez por você, escrevendo o seu nome no livro da vida, perdoou seus pecados e te deu uma nova história, uma nova vida. E está te preparando para o momento do arrebatamento. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. A oferta pacífica na vida diária. Nesse tópico nós vamos avaliar a oferta pacífica no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vamos lá? Consagração incondicional. O nosso viver precisa ser uma expressão da oferta mais agradável a Deus. É possível que alguém entregue seus dízimos e ofertas sem necessariamente entregar-se a si mesmo. Todo o nosso ser, os nossos dons naturais, habilidades e competências precisam estar nos pés de Jesus, para que Ele possa nos usar conforme o seu querer e propósito. Então, meu irmão, essa consagração, ela tem que ser incondicional. Não, eu vou servir a Deus só na igreja, só no grupo de jovens, só no grupo de louvor. Eu vou servir a Deus só no círculo de oração, não vou fazer mais nada. Eu só vou na igreja no domingo. Há pessoas que estabelecem condição para Deus, como ele quer servir a Deus. E servir a Deus, meu irmão, deve ser a maior expressão de oferta agradável a Deus. Servir a Deus é uma expressão de oferta agradável a Deus, não é um fardo, é uma alegria que nós temos que ter. Servir a Deus, meu querido, não é com aquele fardo, aquele peso, aquela obrigação, não, meu querido. É, antes de tudo, um prazer. Se você, para servir a Deus, você acha que é um peso, é um fardo, é uma obrigação, porque talvez você não conheça o quão ele é lindo, maravilhoso, desejado das nações, o amado das nossas almas. Meu querido, Jesus é mercadoria, produto de primeira linha, meu querido. É muito mais desejado do que iPhone, smartphone, do que carro, casa, marido, mulher, esposo, escolhido e a escolhida. Se você não entendeu quem é Jesus ainda, meu querido, procure conhecer. Servir a Ele não é fardo, é um prazer. É possível, eu destaco aqui, que alguém entregue seus dízimos e ofertas, sem necessariamente entregar a si mesmo. Eu conheço pessoas que não têm dificuldade de dar o dízimo e oferta, eu já falei isso em outros vídeos. O problema dele não é dinheiro, não.
Ele dá dinheiro com facilidade. Precisa construir uma igreja, ele vai lá e constrói até a igreja. Ele compra o telhado, faz a casa pastoral, mas o problema dele não é dinheiro. Ele não entrega a melhor oferta. Ele não entrega a si mesmo. Ele não se entrega a Deus. Ele serve a Deus em parte, não por completo. Então eu destaco também que todo o nosso ser, os nossos dons naturais, as nossas habilidades, as nossas competências, irmãos, elas precisam estar aos pés de Jesus. Eu tenho a minha formação acadêmica em jornalismo. Eu falo isso com temor de Deus, com humildade. Eu não sou melhor do que nenhum outro professor que está dando aula na internet ou você na sala de aula. Mas eu compreendo que esses dons naturais, que eu nasci com ele, que Deus me deu talentos, dons naturais, existem dons espirituais, habilidades e competências, são termos diferentes. Então tudo isso eu coloco diante de Deus de forma incondicional, para que Ele possa me usar conforme o seu querer e o seu propósito. E há pessoas que se limitam apenas a esquentar o banco da igreja. Ele não se envolve, ele não trabalha, ele não se entrega por completo. Na verdade, talvez estou falando para pessoas que já chegou a época de batizar, passar pelas águas e ainda não se decidiu. O que te impede, meu querido? Tem alguma coisa no mundo que está te atraindo? Tem alguma coisa no mundo que está chamando a sua atenção? É porque talvez você não tenha percebido o quão Jesus é lindo, é maravilhoso. É por isso que Isaías capítulo 6, os anjos diziam, cantavam, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Todo o céu e toda a terra estão cheios da sua glória. E eu aguardo ansiosamente em que eu vou me unir àquele coral. E você, meu irmão, vai se unir àquele coral. E juntos nós diremos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Todo o céu e toda a terra estão cheios da sua glória. Meu querido, servir a Deus é antes de tudo um prazer, uma alegria e não um fardo e um peso. Vamos prosseguir na nossa lição. Sacrifícios de louvores. O verdadeiro louvor a Deus não se traduz apenas em palavras ou melodias. Alguém pode dominar a técnica vocal e desafinar na melodia da vida. É preciso estar no centro da vontade de Deus para que sejamos o louvor vivo e agradável a Ele, ainda que isto nos seja doloroso. Há louvores que só são extraídos em meio às pressões da vida. Sacrifícios de louvores. Observa o exemplo, por exemplo, de Paulo. Paulo tomou uma surra junto com o seu colega Silas, estavam com vergalhões nas costas, machucados, feridos, mas por volta da meia-noite estavam os dois lá cantando louvores a Deus e Deus aceitou aquele louvor. Então eu compreendo aqui o seguinte, que há pessoas que têm a técnica vocal, tem ritmo, melodia, uma voz de rouxinol, é bênção de Deus, mas alguém pode dominar a técnica vocal e desafinar na melodia da vida. A vida dele está um desarranjo, fora do compasso, fora do ritmo, fora do propósito de Deus, meu querido. Então é preciso estar no centro da vontade de Deus para que sejamos um louvor vivo e agradável a Ele, ainda que isto nos seja doloroso e penoso, como foi no caso de Paulo. Louvar a Deus quando tudo está bem, meu irmão, até o descrente faz isso. Até o descrente, ele quando tem uma vitória lá, graças a Deus que Deus nos deu a vitória. Até Michel Temer apareceu lá em Brasília, na Assembleia de Deus de lá, que eu não sei nem o nome,
dizendo que Deus havia dado ele vitória na greve dos caminhoneiros, que é o descrente. Até aquele que não professa a fé em Deus, né, ele reconhece. Então, meu querido, isso aí não é louvor não, meu querido. O verdadeiro louvor, ele é extraído muitas vezes em meio às pressões da vida. Pressões, dificuldades, angústia, tristeza, amargura, dissabores, quando tudo dá errado, quando nada sai do jeito que você imaginou, quando você acreditava no milagre, Deus não opera o milagre, quando você acreditava no livramento e Deus não opera o livramento, quando você acreditava que Ele poderia abrir a porta e Ele não abriu a porta, quando você acreditava que Ele poderia te livrar daquela situação e Ele não te livrou daquela situação. Então isso aí é sacrifício de louvor, é louvar em meio às lágrimas, é louvar em meio às dores. Esse negócio de cantar esses louvores gospel do oba-oba, do milagre, da bênção e da vitória, irmão, nós precisamos rever um pouco esses louvores que nós cantamos. Existe uma diferença entre cantar e louvar, tá bom, meu querido? Cantar, todo mundo canta. Agora, louvor inteligente, somente aqueles que realmente conseguem adorar a Deus e louvá-lo no meio de todas as adversidades, apesar de tudo dar errado. Adoração contínua. Muitos há que começaram bem a jornada cristã e hoje estão no inferno, aguardando o juízo final. Todos estão sujeitos a desafinar em meio às pressões e tentações do dia a dia. Todavia, quando nos humilhamos e confessamos nossos pecados, o Espírito de Deus torna a nos afinar novamente para que o louvor não cesse. Eu faço essa colocação dentro de uma metáfora, como se fosse um instrumento musical, um violino. Há muitos que começaram bem, começaram a sua jornada, mas se perderam em dado momento, se envolveram com o pecado, morreram, partiram para a eternidade, sem se arrepender, sem se consertar. E hoje estão no inferno, aguardando o juízo final. Preste muita atenção no que eu quero falar com você. Há muitos que começaram bem a jornada, mas terminaram mal. Eu quero destacar o seguinte, que todos, eu me coloco dentro disso porque eu sempre falo, meu telhado é de vidro. Todos estão sujeitos a desafinar. Aí eu faço a metáfora do violino. Está desafinado, precisa ser ajustado. Todos nós estamos sujeitos a desafinar em meio às pressões e tentações do dia a dia. Meu irmão, nós sofremos pressão para voltar atrás. Nós passamos por tentação com mulher, tentação com dinheiro, tentação dentro de casa, tentação na criação dos filhos, tentação de brigar, de agredir. Nós passamos inúmeras tentações. Todos nós estamos sujeitos ante as pressões da vida. Tentação de querer roubar, de caluniar, de apropriar daquilo que não é lícito, ter uma noite de prazer nos braços de uma mulher que não é a sua mulher, de um homem que não é o seu homem. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Ou às vezes até enfrentar isso, cair no momento de tentação. Agora, todavia, quando nós nos humilhamos, quando nós fazemos como Davi, lá no Salmo 51, onde ele confessa o seu pecado e ele pede, Senhor, não retires de mim o teu espírito, porque ele sabe muito bem, quando ele tocava aquele instrumento para expulsar os espíritos malignos na vida de Saul. O espírito maligno entrou na vida de Saul
porque o Espírito Santo havia saído. E Davi conhecia a história. Ele sabia muito bem que aquele pecado dele, o Espírito Santo havia se entristecido com a vida de Davi. E ele, reconhecendo, ele se humilha e fala: Deus, não retires de mim o teu Espírito, porque se o seu Espírito sair da minha vida, eu vou cometer coisas piores, eu vou fazer coisas abomináveis. Eu sei que o meu fim será um fim de tristeza, um fim de angústia, um fim de dor. Eu vou terminar os meus dias e vou para o inferno, para a perdição. Davi compreendeu: não retires de mim. E quando nós confessamos, irmão, nós nos humilhamos diante de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele torna a nos afinar. Ele pega e estica a corda. Ele ajeita, afina a nossa vida novamente, nos purifica, nos santifica, para que nós possamos dar continuidade ao louvor através do nosso viver. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Vamos louvar a Deus em todo o tempo e em todo momento. E essa adoração, ela não pode se restringir somente ao momento que nós estamos na casa de Deus, na igreja. Essa adoração, ela continua no casamento, na vida sexual, na vida íntima, na vida financeira, na criação com os filhos, na relação com os familiares, na relação com os irmãos da fé. Ou seja, esta adoração, ela é contínua, ela não acaba. Não tem esse negócio que eu adoro a Deus agora no congresso, quando tem um pregador famoso, um cantor cheio da unção, e terminou dali eu volto novamente para a minha vida de pecado. Meu querido, vamos nos humilhar, vamos nos arrepender diante de Deus. Muitos começaram bem e terminaram mal, e hoje estão no inferno, aguardando o juízo final. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a sua palavra. Ensina-nos, ó Pai, a servir ao Senhor com um coração de gratidão, a entregarmos ao Senhor ofertas voluntárias, os nossos dons naturais, pessoas que são formadas em pedagogia, pessoas que são formadas em direito, pessoas que são formadas em medicina, pessoas que não têm formação nenhuma, mas é talentosa porque o Senhor deu dons naturais, que nós possamos usar tudo isso na obra do Senhor, para edificar, para salvar, para transformar, para abençoar vidas e levá-las aos pés do Senhor. Santifica o teu povo, perdoa os nossos pecados, que o nosso louvor seja um louvor verdadeiro, autêntico. Assim nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E eu tenho uma má notícia para lhe dar. A lição de número 11. Eu não estarei aqui para ministrar a lição de número 11. Isto em caso de arrebatamento. Se houver arrebatamento, não precisa nem procurar o vídeo no YouTube, que você não vai ver. Mas eu tenho uma boa notícia também para te dar, porque eu tenho a certeza que você também não estará aqui para assistir a próxima lição, em caso de arrebatamento.
porque quando aquelas trombetas soarem e tocarem, eu encontro com você por sobre as nuvens. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e o seu casamento. Compartilhe esse vídeo, curte para o YouTube continuar enviando para você e me procura no meu WhatsApp para eu enviar os slides para você. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.